Muito bem, está no ar o Rede Social Esporte Clube desta sexta-feira. Que maravilha, todo mundo feliz. Fim de semana chegou e você curtindo mais uma vez o Rede Social Esporte Clube, sempre pelo canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. E claro que você participa em twitter.com/redesocialec, facebook.com/redesocialec. Mais um programa trazendo tudo sobre esporte especializado e, claro, citando também o futebol. Mas se você quiser saber tudo sobre Cruzeiro, Atlético, América, as equipes do interior, o Galo na Libertadores, Esporte News, meio-dia com Lélio Gustavo e também com Oswaldo Reis aqui, esporte especializado. Hoje um convidado super especial que entende tudo de esporte especializado. Dá pra gente falar que é o Rede Social Esporte Clube nas escritas, nas letras, no estado de Minas. Renan Damasceno, meu convidado hoje aqui no Rede Social Esporte Clube. Seja muito bem-vindo. Muito assunto pra gente conversar, né, Renan? Bastante coisa, né? Sexta-feira sempre é muito agitado, né? Com rodada cheia de basquete e tudo. Agradeço a você, agradeço ao telespectador, que é muito interessante a gente ter um programa que seja voltado apenas para o esporte especializado. Que às vezes a gente fica, raro, né? Geralmente a gente fica ali escondidinho, num canto tudo, e ter um programa voltado unicamente para isso é muito interessante. Tem um público cada vez mais cativo, seja do basquete, seja do tênis, seja do vôlei, que em Minas Gerais é muito forte, sempre a gente tem um público muito cativo, e a gente vê, ao longo do tempo, a gente vai acompanhando isso e vai vendo tanto que tem. Então, parabéns pela iniciativa do programa. E muito obrigado pelo convite. É isso, parabéns. Volto para você, porque também cobre diariamente pelo estado de Minas, um dos maiores jornais aí do Brasil e, claro, aqui de Minas Gerais. Bom, você participa, hein? Eu vou repetir, twitter.com/redesocialec, facebook.com/redesocialec. Já é tradicional, quando um convidado vem aqui pela primeira vez, eu queria um pouquinho saber da história. Como que você começou no esporte? Quando você começar a falar mais, o nosso telespectador vai perceber que o sotaque não é de Belo Horizonte. Exatamente. Como que veio para Belo Horizonte, da onde que é, como que começou o trabalho, o gosto pelo esporte especializado? Exatamente. Eu moro em Belo Horizonte há 8 anos, apesar de não ter perdido ainda muito sotaque. Eu sou de Alfenas. Eu sou de uma cidadezinha menor ainda que chama Ilicínia, que é no sul de Minas, né? Eu e o Milton Naves de Itatiaia. Somos os dois numa cidade de 10 mil habitantes. Sempre morei em Alfenas e moro em Belo Horizonte há 8 anos. E como em cidade do interior não tem time de futebol, a distância é muito grande, a gente acaba se interessando por outros esportes. É o caso, por exemplo, você vai em Uberlândia, pessoal do basquete, Montes Claros, é do vôlei, Três Corações, já foi do vôlei. Então a gente tem uma gama maior de possibilidades, a educação física vai gostando. Eu comecei a jogar basquete muito cedo, né, com 9, 10 anos, né, disputei Joju, os campeonatos infantis, campeonato mineiro infantil, tudo, e sempre foi tomando um gosto. Na época, na década de 90, era muito interessante a gente gostar de esporte especializado, porque a gente ainda tinha o Oscar Schmidt no basquete, a gente tinha o Michael Jordan jogando, né? Foi a época áurea do Guga, ganhando 97 com o Roland Garros, né? Tinha o vôlei, o Três Corações, foi para lá, naquela parceria do Vasco e tal. Então, era muito propício para a gente gostar de esporte especializado na época, e sempre fui gostando disso. Coincidiu, profissionalmente, de também trabalhar com esporte especializado. Sou apaixonado por futebol, a gente ainda cobre muito futebol, faço muito futebol. Mas, essencialmente, a gente acaba ficando muito ligado com esporte especializado. Entendeu? Agora, como que é cobrir esporte especializado no estado de Minas? Porque muita gente pensa, né? Todo mundo quer saber só de futebol e tudo. Mas, ao mesmo tempo que o futebol tá rolando, os campeonatos, Libertadores, brasileiros, estaduais por todo o Brasil, as competições no especializado também. E acaba sendo um ano também muito agitado, né? Exatamente. Ele exige mais de um acompanhamento muito próximo. É o que a gente estava falando aqui até antes do programa. É difícil você chegar de um dia para o outro e já entender o resultado. Primeiro, o funcionamento das regras, né? Cada esporte tem seu regimento, ele acontece de tal forma, tem o seu próprio calendário, nem todos coincidem, né? E então, ele exige mais uma proximidade maior. E como o espaço é menor, você tem que ir buscando por várias fontes. Então, você tem muitos sites especializados, você acaba tendo uma ligação mais próxima com atletas, com treinadores, que tem uma disposição maior de te explicar uma dúvida ou outra. A gente tem muito essa vantagem. Às vezes a gente liga para um treinador e fala, o que você fez durante o jogo para tal coisa? Ou mesmo para um atleta mesmo, eu sempre gosto no tênis, eu sempre converso com o Bruno Soares, com o Marcelo, que são daqui e tal, perguntar, e aquilo, o que aconteceu durante o jogo, psicologicamente, o que afeta, tudo. Então acaba que a gente tem uma proximidade maior, então é mais fácil de
de ir trabalhando, mas exige uma atenção muito grande, né? Porque uma hora é o basquete, outra é o tênis, outra é o vôlei, e a gente tem que ir dosando. O interesse é muito grande, tem um público. Isso que eu ia te perguntar. A cobertura a gente comentou, e como que está o público? Futebol é indiscutível, claro. Paixão nacional e tudo, unanimidade. Agora, o público, eu tenho sentido que a cada dia tem crescido. O vôlei aqui em Minas Gerais, como cresceu nos últimos anos, né? O basquete também tem caminhado, o público tem crescido para o esporte especializado. É a base de resultados, né? Então, assim, por exemplo, a gente pega em 2009 o Montes Claros, que hoje, infelizmente, já não tem o vôlei, a base do resultado, o esporte cresce. Todo mundo gosta de torcer para um time que vence. É o caso do Minas aqui, sabe? A gente teve 3 títulos, 99, 2000, 2002, depois 2007, agora a gente tem o Cruzeiro vencendo, teve o próprio Montes Claros na final, Cruzeiro 2 vezes na final seguida, foi ao Mundial, tudo. Então, os resultados trazem o público, né? E a mesma coisa com o basquete, a gente sempre tem um time ou outro ali nos playoffs, todos, então o resultado traz o público. E hoje, como você tem internet, é muito fácil de acompanhar, dentro de 2 horas você tem qualquer jogo à disposição, seja no YouTube, seja em qualquer lugar, então é mais fácil ele acompanhar. Então, por exemplo, a gente tem fã-clube hoje, por exemplo, de tenistas que a gente não imaginava, e você tem lá o fã-clube brasileiro do tenista com todos os vídeos disponíveis, você vai lá, busca, tem o pessoal comentando. O público exige mais de você, sabe? Se você escreve que o cara ganhou ganhou um torneio em agosto e ele ganhou em setembro, aí o cara já vai te mandar e-mail. Então o público também, não só o esporte é especializado, o público é muito especializado. Principalmente tênis, principalmente muito vôlei, né? Todos são muito especializados e gostam e acompanham muito. Tá falado. Esse aí é o Renan Damasceno, que agora a gente vai debater o que aconteceu ontem, vai acontecer nesse fim de semana, o que está rolando no esporte especializado pelo Brasil, começando pelo Novo Basquete Brasil. Ontem nós tivemos o Icatu Minas em quadra e venceu por 99-76. A equipe do Suzano ampliou a série de vitórias, né, que está acontecendo, e agora quer ampliar ainda mais, obviamente, para quem sabe ficar mais bem colocado, 5º, 6º, 7º, para a próxima fase do Novo Basquete Brasil. Você já gosta de basquete, acompanha de perto também o NBB, né? Exatamente. E, bom, o Minas, é claro que o NBB hoje a gente imagina Brasília e Flamengo, dificilmente não vão estar pelo menos na semifinal. Sim. E possivelmente vão fazer a final, por ser 2 times que, primeiro, têm um grande investimento. O Brasília tem uma base, Alex, Nezinho, Arthur, Giovannone, é uma base que se conhece há 15 anos. Desde a época do Coque Ribeirão Preto, já jogam juntos, se conhecem, passaram um tempo fora, tudo, mas se conhece a seleção brasileira. Então é um time de grande investimento e de grandes jogadores. Trouxe o Paulão Press, que é um jogador que foi draftado da NBA, está jogando aqui, né? E você tem o Flamengo, que é um time que teve muito dinheiro, investiu, não só questão de dinheiro, contratou muito bem. Pegou o Marquinhos e Olivinha no Pinheiros, pegou o Cojo no Sul, foi montando um grande time, já misturou, o Marcelinho tá machucado, mas você já tinha o Caio Torres, tudo, então você conseguiu manter. Dificilmente vai sair, então você tem esse primeiro patamar, depois a gente tem um segundo patamar que você já pode vir com Uberlândia e Pinheiros, que são 2 times também muito favoritos. O Uberlândia são poucos times que têm tanta opção de armação de jogada quanto o Uberlândia. E dá pra gente até dizer que na competição o Uberlândia é o nosso principal representante, né? É o nosso principal representante. E os 2 times, tanto o Uberlândia e Minas, sabem muito bem disso. O Raul teve uma proposta ano passado de montar um time jovem, não deu certo, ficou fora dos playoffs. Esse ano trouxe praticamente um time novo, 9 jogadores, e um time que está dando resultado. É um time barato, só que você pega, nos últimos 5 jogos ganhou 4. É um time que vai ficar ali entre o 8º e 7º, vai brigar com Pinheiros, Bauru, Paulistano, Bauru, Limeira, vai ficar naquele meio de tabela, mas é um time que pode dar trabalho e está ganhando corpo. É um time que é um dos 5, 6 times que tem em média acima de 80%, de 80 pontos por jogo. Que no basquete brasileiro é muita coisa. Né? E muito distribuído. Ontem foram 5 jogadores do time com mais de 10 pontos. O Jermaine Bill com 28 pontos, é um excelente jogador. O time está jogando sem o Mark Borders, mas está se revezando na armação. Trouxe o Betinho do Paulistano, que é um bom pontuador também. Então, um time que foi se construindo. Foi até engraçado. No jogo que perdeu do Brasília, eu desci no elevador com o Giovannone até falou isso. Falou, porra, que time que o Minas montou, hein? Para um clube que estava sem investimento, que veio de uma temporada fora do playoff, tá difícil, é um time encardido de jogar, é um time que dificulta. Se justifica até pela entrada da Icatu, né? Que ajudou, entrou com dinheiro. Como você bem disse, na temporada passada o Minas apostou muito na base, o que não é errado. Claro. Só que nesta temporada apostou e ao mesmo tempo trouxe jogadores. Voltou com o Mineiro, como você disse, trouxe esses estrangeiros. Então, assim, investiu. A base do time é o Mark Bordas, que continuou, é um cara, um grande armador e um grande líder do grupo, né? Mas trouxe o Mineiro, que já é um jogador muito experiente, com experiência
experiência, inclusive, na seleção brasileira, de disputou o Pan-Americano. E estava no Brasília, né, se não me engano. Passou pelo Brasília, ele passou pelo Uberlândia, estava em São Paulo. Então você tem o Mineiro, você trouxe o Douglas Nunes, que é um jogador muito versátil, que joga na posição 3, na posição 4, e se precisar até na posição 5, né? Pivô, ala pivô e ala, um bom arremessador. Né? E trouxe o Jermaine Bill, tem outro americano e tem banco. Tem o Henrique Coelho, que é um armador jovem que veio do Uberlândia, sem espaço no Uberlândia, né? Então, assim, é um time que tem fôlego. O Raul tem uma... Ele passou um tempo na Espanha, antes do NBB, tudo. Tem uma visão defensiva que está tentando implantar no time. O time está bem ofensivamente, mas não está bem na defesa. É só o 15º em rebotes. Então, assim, tem tudo para melhorar. Pode surpreender, pode chegar num playoff, né? NBB, os 4 primeiros se classificam. E do 5º ao 12º disputa aquela pré-fase, né? Uma espécie de pré-quartas de final. Então o Minas tem tudo para chegar nas quartas de final e para incomodar os grandes. Numa melhor de 5 jogos, tem tudo para ganhar aqui e para, quem sabe, fazer um jogo lá fora. Une Uberlândia de fato nos playoffs, já com facilidade? De fato, sim. É um time muito experiente, se conhece muito bem, né? Tem o Rob Collin e o Robert Day, que são grandes pontuadores. Tem o Valtinho, que voltou depois de contusão de 7 meses, né? Então já tem o Valtinho, tem o Hélio Rubens no banco, tem Elin, tem o Cipollini. Então, assim, é um grande time. É muito bem armado e muito experiente. Então se espera que seja uma das semifinais do Uberlândia. Dificilmente saia Brasília e Flamengo dessa final. Vai ser em um jogo, é imprevisível você falar de um vencedor do campeonato. Mas dificilmente saia desses dois. O NBB eu acho que vai. O Uberlândia que enfrenta o Tijuca na próxima terça-feira lá no Rio de Janeiro. Dá pra falar. E na outra rodada enfrenta o Flamengo. Dá pra falar que tem que vencer esse pra poder perder o outro mais tranquilo? Exatamente. Esse é a famosa gordura pra você poder queimar depois. O Uberlândia eu acho que tá até numa situação tranquila. Dificilmente vai perder a terceira e quarta colocação. O único time que pode ameaçar Pinheiros e Uberlândia ali é o Franca, que é um time muito novo, treinado agora pelo Lula Ferreira, que voltou, tem o Lucas Mariano, é um bom time, um time muito novo, muito gás. Mas dificilmente ele perde a terceira e a quarta colocação. O ideal é ficar em terceiro, né? Não precisa cruzar com o Flamengo numa possível semifinal. Mas assim, tá tranquilo, dá para ir jogar. Eu acho que o Tijuca tá nas últimas colocações, entrou na zona de rebaixamento junto com o Palmeiras, então não deve impor grande dificuldade, tudo, e depois esse desafio é contra o Flamengo. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tem que vencer agora para poder perder depois, feliz. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta falando de NBA, os resultados, apenas 2 jogos ontem. Neste fim de semana não temos rodada por conta do All-Star Game. Até já.